internautas que acompanham o Centro Espírita Caminho de Luz. Nós vamos hoje tratar do programa Dicas de Leitura Espírita. Nós terminamos, no último programa, nós tratamos de Chico Xavier, nós tratamos de Allan Kardec, nessa sequência que estamos fazendo. E, embora nós dissemos no último programa, Chico Xavier tenha muita coisa, é uma obra vultuosa, nós vamos interromper um pouco o Chico e vamos tratar agora de um outro vulto muito importante do Espiritismo. Nós vamos começar hoje uma série de programas onde nós vamos tratar da obra mediúnica de Divaldo Pereira Franco. Mas esse programa eu quero tratar só do Divaldo. E alguém vai dizer assim, puxa, mas você podia já falar desta obra? Não. Por que eu quero tratar do Divaldo Franco? Porque eu fiz isso com Chico Xavier, porque nós fizemos isso com Allan Kardec. Por que é importante falar um pouco do ser humano que nós vamos tratar agora? Porque é preciso que as pessoas conheçam alguns ângulos da vida dessas pessoas. Mas eu não vou tratar aqui do ângulo público, dos fatos públicos que todo mundo conhece. O Divaldo tem filme, um filme, aliás, maravilhoso. Filme lindo, que vale a pena assistir. Ele tem obras publicadas, biografias, sobre tudo o que ele fez. Na verdade, o que eu quero dar aqui, dividir com vocês, porque um dia eu vou partir, eu vou desencarnar, e vai ficar gravado. O que eu quero trazer para vocês é um depoimento espontâneo, verdadeiro, de alguém que se beneficiou da obra do Divaldo Pereira Franco. Eu não quero incensar o Divaldo, eu não quero falar de coisas assim para dizer, é o maior médium. Não, não é isso que eu quero, não é essa a minha proposta. É um depoimento bastante franco, honesto, tanto que a minha fala está sendo bastante humana, bastante franca, bastante honesta. Um depoimento sobre o que eu vi do Divaldo Pereira Franco, desse baiano que nasceu em Feira de Santana, no interior da Bahia, e que indo para Salvador, ainda jovem, uma mediunidade estupenda, clarividente, clareaudiente, com vários fenômenos dentro da tipologia definida por Allan Kardec no livro dos Médiuns, este baiano, esse jovem humilde, de uma família humilde, logrou enfrentar corajosamente a Salvador da década de 50. E eu sempre paro para pensar nisso, porque eu vim de uma família que não é rica, mas eu vim de uma família que me deu plenas condições de eu estudar. Estudei em escola pública, como era normal na minha época. Não tinha essa questão de escola particular, privada, faculdade privada, nada disso. Tinha que estudar, e muito, para a gente poder chegar lá. Então, do que nós temos muito orgulho, inclusive. Então, eu vi o Divaldo vindo de uma família muito pobre, de vários irmãos, de uma cidade bastante interior do Brasil, numa época que o espiritismo tinha muito preconceito. E ele lutando com aquela mediunidade vultosa. E às vezes eu me pergunto, meu Deus, como eu estaria naquela situação? E eu penso, essa pessoa, esse médium, que as pessoas olham só o médium, não olham o ser humano, o espírito, os sentimentos, a emoção. E de repente eu me pego perguntando que vida essa pessoa teve, como eu estaria vivendo no lugar dele. E de repente ele levanta uma obra que atendeu milhares de crianças abandonadas. E eu fico envergonhado, porque eu não consigo nem fazer direito à ciência social do Centro Espírita Caminho de Luz. E esse homem, na década de 50, estudando com dificuldade, nível técnico, arruma um emprego, faz um concurso, uma prova, para ser um escriturário do serviço público baiano. Esse homem não teve vida. Atendia as pessoas de noite, de madrugada, no dia seguinte estava trabalhando como a gente está trabalhando. Não tinha vida social. Não teve tempo para a vida pessoal, para a vida íntima, para suas emoções. Porque Divaldo queria ter família ou não? Lógico.
ter uma família que eu atendesse, que estivesse com ele. O espírito de Valdo tem isso, tinha isso como anseio? Tem, porque faz parte da natureza humana. Mas ele abdicou, renunciou. Nós temos noção do tamanho da palavra renunciar pelo próximo? A dificuldade que nós temos de fazer disso, de abrir mão da vida. Às vezes as pessoas não pensam por esse lado. Criticam, jogam pedras, mas as pessoas não pensam nesse lado do quanto custou para ele a renúncia de si, de sonhos que ele tinha. É um homem inteligentíssimo, um espírito inteligentíssimo, trouxe essa bagagem, mas aceitou a proposta de Jesus e criou uma obra, a Mansão do Caminho, fantástica. Acolheu milhares de pessoas nas noites sem fim de Salvador e viajou o Brasil e o mundo em situações muitas vezes difíceis. Material, física, sempre silenciando as suas dores pessoais, físicas e emocionais, pois ele as teve muitas. Lutou com espíritos obsessores perversos que sitiaram a sua paz diariamente e incessantemente. E soube silenciar a sua dor pessoal para poder atender os que o procuravam. Colocou a dor do outro acima da sua dor para poder atender em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Viajou o mundo. Ele viajou o mundo, sim. Sem ter paz, sem ter momento de paz, de cuidar de si, para poder trazer para nós todas essas obras que ele psicografou com qualidade irretocável, fundamentadas, respaldadas pela mediunidade vivida com Jesus, que é tão difícil. Ser médium, ter mediunidade, fenômeno é uma coisa. Agora, ser médium com Jesus, para respaldar aquilo que escreve com moral e conduta ilibada, não é tarefa para poucos. É desse espírito que nós estamos falando. Dessa alma que silenciou infartos, dessa alma que silenciou doenças, dessa alma que silenciou calúnias, perseguições, dessa alma que silenciou tudo para hoje, com mais de 90 anos, viver em Salvador, na Mansão do Caminho, num bairro distante do centro de Salvador. Viver dentro da mansão, com seu quartinho humilde, suas roupas humildes, muito dignas, distintas, sempre com muita elegância, no falar, no agir. Mais de 90 anos e ainda a serviço de Jesus, superando as limitações do corpo físico, do cansaço, da paciência, para ainda atender as milhares de pessoas que o procuram. Abrindo mão de uma aposentadoria, abrindo mão de um descanso para atender e estar com todos nós. É desse homem que nós estamos falando, que emociona. Emociona pensar na vida dele, na renúncia dele, para que nós tivéssemos esse manancial que a literatura espírita nos brinda. Por isso, eu venho convidar-te a despir-se de todos os preconceitos contra Divaldo Franco. E eu venho convidar-te a viajar conosco pelas páginas inesquecíveis que essas mãos calejadas psicografaram para nos ajudar. Nós vamos tratar, nós vamos viajar com Joana de Ângeles, na psicologia transpessoal. Nós vamos viajar com a Meira Rodrigues pela Judéia.
Nós vamos viajar com Victor Hugo, com Bezerra de Menezes, com tantos espíritos que tomaram das suas mãos para escrever para nós páginas inesquecíveis e que servem e servirão como companheiros nossos nessa nossa jornada heróica no planeta Terra, nessa presente encarnação. Vem conosco, gente, para nós podermos discutir junto, refletir junto sobre a obra maravilhosa e ainda pouco conhecida do nosso querido amigo, eu diria até emocionado, do nosso benfeitor encarnado, Divaldo Franco. Vem conosco, gente. Jesus nos traga muita paz e nos abençoe nesse nosso propósito.